porão do museu, vasculhando memórias e combatendo a história única. Olá pessoal, eu me chamo Daisy, estamos então dando início ao 11º episódio do podcast Porão do Museu. Ficamos um bom tempo, sem conseguir gravar, e agora para essa edição da Primavera de Museus nós vamos conversar com a mãe Anaíde Oxum, e a gente conversou sobre vários assuntos, tá pessoal? Ficou um podcast bem longo, mas vale muito a pena escutar. E só fazendo uma observação, durante a conversa eu cito o nome de uma professora, que atuava aqui na rede municipal de ensino, historiadora, enfim, ela saiu para cursar o doutorado dela, teve algumas questões aqui dentro da prefeitura, saiu para finalizar o doutorado dela em arqueologia. E ela que me mostrou, então, alguns estudos sobre os sítios arqueológicos aqui de Bento Gonçalves, tá? E aí eu não lembrei o nome dela durante a gravação, mas o nome dela é Juliana Soares, tá? Só para passar a informação para vocês, então. Agora, então, fiquem com a conversa e espero que vocês gostem. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É uma alegria voltar a conversar com vocês, então. Nós estamos retomando, um projeto do museu, então, de 2022, o último podcast do museu, então, foi em 2022, dentro do Porão do Museu, é um projeto muito querido aqui da instituição, porém passamos, por várias mudanças, sim, várias questões aqui dentro do museu, que uma outra hora também a gente vai comentar num outro episódio, todas as mudanças que aconteceram aqui, e a gente acabou não voltando, não trazendo novos episódios. E eu me chamo Daisy, então eu sou museóloga aqui do museu. Esse aqui seria o 11º episódio, então, do nosso podcast, e a gente está muito feliz pelo aceite, então, da mãe Anaí, por participar desse episódio de retomada, Nós estamos agora na Primavera de Museus, a 19ª Primavera de Museus, e todos os anos, então, o Instituto Brasileiro de Museus organiza uma temática para convocar todos os museus do Brasil a trabalharem em prol daquela temática e, ao mesmo tempo, dar visibilidade a certas questões, mas também criar uma rede, digamos assim, que impulsiona as atividades museológicas, claro. Isso. Para além também dos seus espaços, mas articulando principalmente com as comunidades, Sim. E esse ano a gente está com essa temática, então, museus e mudanças climáticas, E nós estamos atravessando agora, digamos assim, um ponto muito forte, nessas questões, e principalmente no mundo inteiro, Então a gente vem observando essas transformações que impactam muito socialmente, a vida das pessoas. Normalmente as populações mais atingidas são as populações negras, as populações periféricas, e isso vem acumulando uma necessidade de debate, do que a gente pode fazer a respeito dessas questões. E aí vem o IBRAM colocou agora essa necessidade de pensar essa temática para os museus também, Claro. Então, essa chamada, o que os museus podem contribuir para melhorar o debate, para trazer também questões de como lidar com todas essas transformações que a gente está vivendo, Nós passamos recentemente aqui no Rio Grande do Sul por um grande acontecimento, principalmente assim, o pico disso, dessas questões climáticas aqui no Rio Grande do Sul aconteceu ano passado, em 2024, Sim. Porém a gente vem sentindo no estado as mudanças já há um bom tempo, Sim. Em 2023, inclusive, nós tivemos aqui a quantidade, uma grande chuvas com grandes volumes, que ocasionaram várias questões na região, mas também, então, o ponto forte, digamos assim, dessa catástrofe climática foi em 2024, onde nós tivemos todo o estado sendo atingido por grandes volumes de chuva,
né? E aí atingindo diferentes formas de impacto conforme a região do estado, Exatamente. né? Aqui a gente teve deslizamentos, né? E a gente teve também alguns pontos de inundação, mas a maior parte do estado assim, sofreu com inundações, né? Muitas vidas foram perdidas, né? Nós enfrentamos muitas dificuldades de como lidar com essas demandas, né? E a gente percebeu isso de forma comunitária, mas também olhando para as ações do Estado, a gente verificou fragilidades nessas questões também. E hoje a gente, então, convida, né? A ideia do podcast é justamente isso, começar a inserir o museu nesse debate, né? Inserir o Museu do Imigrante. E nada melhor, né, nós não percebemos uma melhor forma de começar esse conjunto de ações do que te convidando, Anaí, para vir conversar com nós e para a gente comunicar, inclusive, a ação, né, de vocês no período das enchentes também, e para pensar justamente, né, os centros de matriz africanas também aqui em Bento Gonçalves, com espaços comunitários, espaços de acolhimento e de fortalecimento de vínculos aqui de um modo geral. Claro. Então eu vou passar a palavra para ti, tu pode te apresentar e fica bem. A gente vai criando uma conversa. Perfeito. Aqui, vamos conversando sobre a temática. Passo a palavra para ti. Muito obrigada por ter aceito então o nosso convite. Então, no primeiro momento, Deise, eu gostaria de te agradecer a você, em pessoa, né, toda a equipe do museu, pelo carinho e acolhimento que tem tido conosco nos últimos tempos. Já é do conhecimento da maioria do pessoal por aqui que a gente vem atuando fortemente em tentar ganhar espaço no setor cultural, inclusive fazendo parte de inscrições digitais, culturais, para levar projetos que levem os nossos assuntos, os nossos debates à frente do município, junto com toda a outra gama de cultura que a gente já tem muito ativa aqui. A gente vem tentando ser muito ativo e participativo nesse contexto. E na tua pessoa e na questão da equipe do museu, a gente tem encontrado uma grande fonte de acolhimento, né, de espaço para que a gente possa falar, para que a gente possa executar as nossas contrapartidas, para que a gente possa ganhar espaço também para apresentar os nossos projetos. Isso tem sido de extrema importância para a gente. Então, primeiramente, muito obrigado, gratidão pelo espaço, pelo acolhimento, pelo reconhecimento e pelo carinho que vocês têm tido conosco, com toda a nossa comunidade nesses últimos anos, que a nossa história já está a um longo prazo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou mãe Anaí de Oxum, sou cacique de Umbanda, feitora de Exum, na cidade de Bento Gonçalves. Nós temos um centro religioso há 17 anos, vai fazer agora em dezembro de 2025. Em funcionamento, a gente tem há 8 anos o centro aberto. Nossa caminhada religiosa vem há 17 anos, então eu me considero, digamos assim, uma pessoa que está em desenvolvimento, né, conhecendo, engatinhando no campo religioso, porque dentro da questão religiosa a gente sempre tem o conceito de que ninguém sabe tudo e sempre temos espaço para aprender mais, tá? Então, ao longo desses 17 anos, a gente teve uma evolução muito grande como pessoas, né, como ser humano, como espiritualistas, como religiosos. Eu adentrei a religião de matriz africana, como a gente diz, você adentra a religião, a fé pelo amor ou pela dor. A minha questão, eu não tenho vergonha de dizer que foi pela dor, foi por questões de saúde psicológica. Inclusive, esse é um tema que depois no finalzinho eu queria te pedir um espaço para deixar uma mensagem sobre Setembro Amarelo, onde os espaços religiosos são extremamente importantes no acolhimento. Eu fui acolhida, eu fui salva, né? Eu tive uma oportunidade de recomeçar. Então, a partir do ano de 2008, eu assumi a bandeira da religião de matriz africana para a minha vida, no início, num momento inicial, por 2, 3 anos, numa questão de desenvolvimento somente como filha, e posteriormente sendo preparada para o sacerdócio, que veio à conclusão de 8 anos do meu desenvolvimento. Hoje nós temos uma família na região, né, entre Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, uma família que gira em torno aí de mais ou menos em torno de 130, 150 pessoas, entre filhos, sobrinhos, né,
E a gente tem feito uma grande rede, né? A gente tem construído a nossa família. Eu gosto muito de salientar que nunca foi o meu desejo pessoal me tornar sacerdote. Nunca foi algo que eu almejei para mim, mas sim foi uma orientação do sagrado para que a gente executasse essa missão. E a partir do momento que eu assumi essa missão como sacerdote, como orientadora, né, como dissipadora, né, da fé, da religião de matriz africana, dos orixás, dos espíritos, dos caboclos, das entidades de Umbanda, do Exu, da Pombagira, eu me dispus sim a levar essa bandeira à frente, mas eu não gostaria que o terreiro fosse só um terreiro. Eu sempre tive o intuito de que a religião ela faz parte de um contexto onde a gente precisa ter um amparo familiar, certo? E muitas das vezes as pessoas chegam até nós sem uma estrutura familiar. Não tem um pai presente, ou abandonado por uma família, filhos de mães solos, pais separados, famílias brigadas, e a gente tem batalhado muito durante esses 8 anos para que, antes de ser um centro religioso, a gente seja um centro familiar. E isso tem funcionado muito bem. Confesso que é com muito orgulho que eu vejo a ramificação que o Centro de Umbanda Oxum e Ogum Beira-Mar vem estendendo hoje pela região. Somos muito pequenos, muito humildes, muito simples. Não é um terreiro, e eu acredito que nem deveria ser, né, mas não é um local de luxo, não é um local onde apresenta uma grande estrutura, porém, mediante os olhos do sagrado, nós fazemos o máximo possível para acolher todos aqueles que vêm nos procurar, e essa família vem crescendo, gradativamente aos poucos, passinho por passinho, e junto com essa família, a gente vai crescendo na nossa missão de sacerdócio, porque nós nada mais somos que mais um espírito em evolução. Essa é a nossa crença, essa é a nossa verdade, e é isso que eu tento propagar para aqueles que vêm nos procurar. Então, isso é um pouquinho, um pequeno relato sobre a minha história e um pouquinho sobre a nossa atuação, que a gente pode entrar em alguns detalhes que você queira abordar, mas é importante salientar que a religião de matriz africana, hoje, em Bento Gonçalves, a partir da criação do Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, a gente vem tendo um pouco mais de oportunidade, né? Mas, infelizmente, algo que eu costumo dizer, o nosso próprio povo, às vezes, não tem o elo de união, né? Porque como há esse preconceito, há esse julgamento, né? Em questão, a comunidade em geral, às vezes fica um pouco taxado como alguém está fazendo para ganhar mais espaço, para aparecer, para chamar atenção, e na verdade o intuito não é esse. O intuito seria de reunir todos, indiferente da questão de doutrina ou de segmento religioso, até mesmo porque o próprio conselho já carrega o nome de povos tradicionais de matriz africana. Isso quer dizer que nós não necessariamente precisamos pertencer ao mesmo segmento religioso, porque hoje em Bento Gonçalves nós temos um grande número de terreiros, temos terreiros de Umbanda, temos terreiros de Quimbanda, de Nação, Batuque, que é muito visto aqui no Rio Grande do Sul, de Candomblé, que é poucas pessoas e poucas casas que temos no município, mas também tem. Então, dentro do segmento religião de matriz africana, se encaixam vários segmentos religiosos que não precisam necessariamente tocar a mesma linha de trabalho, seguir a mesma doutrina, para que a gente possa se abraçar e fortalecer a nossa comunidade contra o preconceito religioso, principalmente, e junto com isso abordando outras causas como o preconceito racial, como a desigualdade social, né? Isso são coisas que eu venho tentando, pelo menos dentro dos meus projetos pessoais, dentro do terreiro, esses projetos culturais que a gente vem escrevendo nos editais do município de cultura e também do estado, a gente vem tentando não abordar somente o contexto religioso, porque afinal de contas uma comunidade, ela tem várias questões a serem abordadas e tratadas, e infelizmente a comunidade religiosa de matriz africana, ela tem por a sua grande porcentagem, a maioria pessoas de periferia, né, negros, indígenas, descendentes de negros, e que a gente sabe, a gente que vive desse lado, a gente sabe que o preconceito, o racismo, ele é mascarado. Talvez para pessoas de descendência italiana, que temos muito hoje no município, isso seja um absurdo. Imagina, não existe preconceito, não existe racismo em 2025.
Existe. E existe, só sabe quem sente no dia a dia na pele. Posso dizer eu que a minha fisionomia, aparentemente, se não fosse tirar o cabelo, eu passaria por uma pessoa branca. Sim. Mas eu não me considero, porque na minha rede sanguínea tem sangue de bugre, tem sangue de negro, tem sangue indígena. Sim, tem um sangue de descendência italiana por parte de meu pai, mas eu acho que a nossa comunidade hoje atual, ela é feita disso. Ela é feita de muitas Anaís, com várias descendências, com várias miscigenações misturadas, né? Só que, infelizmente, o nosso município, por ter uma cultura muito forte, né, do segmento italiano, da colonização italiana, a gente, se for estudar um pouquinho mais a fundo na história, a gente percebe, né, que tem alguns pontos ali muito decadentes, que a nossa comunidade foi muito oprimida, né? A nossa comunidade, às vezes, em momentos, foi utilizada para construir a história desse município, desse estado, e não tem nenhum espaço de nomenclatura, ou de agradecimento, ou de valorização da nossa história. Se não for a gente batendo no peito e dizendo a gente precisa e quer espaço. Afinal de contas, a cultura de todos é válida. A minha cultura, a tua, a cultura italiana, a polonesa, a cultura africana, todos devem ter um espaço. Mas como nós somos descendentes de povos escravizados, tudo gira em torno de que a nossa cultura é menor, ou inferior, ou não é válida, porque o nosso orixá não é válido como Deus, como o sagrado do Jesus Cristo, do cristianismo. Então eu acredito que isso é algo que só quem vive na pele consegue compreender. Para quem está de fora, acredito que seja um absurdo falar em preconceito religioso, sobre racismo, aí nos autos do ano de 2025, acreditando que está tudo resolvido, e não está nada resolvido. Tem um longo caminho ainda pela frente. Um longo caminho pela frente. Claro que a gente entende que muita coisa já foi adaptada, muita coisa já foi remanejada, como eu disse, com a criação do Conselho Municipal dos Povos Tradicionais Matriz Africana em Bento Gonçalves, a gente teve um espaço de fala, mas daí a gente tem, por questão do preconceito e da insegurança do nosso próprio povo, uma certa dificuldade de aceitação, né, de se mostrar, vamos dizer assim, de sair dos nossos terreiros, de botar a cara para fora e nos mostrar mediante a nossa cultura realmente para toda a comunidade. Tem muitos caciques, tem muitos sacerdotes antigos na cidade que não tem esse entendimento que esse mostrar não é mostrar fundamento, não é adentrar ao segredo do nosso sagrado, mas sim ser resistência, ser força, ser união, independente de cultura, de doutrina, de segmento religioso, que a gente possa mostrar o valor da cultura que a gente carrega dos nossos ancestrais, porque na verdade nossa religião é baseada na ancestralidade, por isso falamos em matriz africana. Nós sabemos que a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé e o Batuque não são religiões africanas. Não existem essas religiões na África. Mas são religiões que foram baseadas na crença em orixás, em quices, em voduns, né? Que são as forças da natureza, são vivências de ancestrais nossos que em África puderam mostrar sua força, juntando, né, com o sincretismo, sim, da religião cristã, que de certa forma em algum momento foi imposta, né, no nosso caminho, em algum tempo não muito distante, né, onde nossos ancestrais eram escravizados, não tinham a oportunidade e o livre-arbítrio de cultuar seus orixás. Então houve a necessidade do sincretismo, que sim, eu no meu terreiro carrego hoje o sincretismo como marca histórica. Não tirei as imagens católicas do nosso Congá e nem vou tirar, porque eu acredito que isso é importante, não que a gente precise, tenha a necessidade de cultuar o santo católico. Eu, particularmente, não tenho nada contra, eu tenho uma paixão muito grande por Nossa Senhora Aparecida, por Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes, Santo Antônio. Então, assim, eu não vejo a necessidade de tirar essa parte da nossa história da atualidade. Algo que muitos terreiros fazem e eu respeito, que é não utilizar o sincretismo em função de que a gente hoje não precisa esconder a nossa fé.
mas o sincretismo faz parte da nossa história, aonde o nosso povo precisou usar do sincretismo, das imagens católicas, da nomenclatura dos santos católicos, para poder, né, em algum momento, entrar em conexão com a sua fé, com o seu sagrado. E também temos aí a conexão e a ligação com o Espiritismo, né? Com o Espiritismo, que é dentro da nossa religião, é aquela questão do contexto que nós acreditamos, é que a vida não acaba quando a gente desencarna desse plano, né? Que a gente acredita que existe um campo de tratamento e evolução espiritual após a nossa morte, e a oportunidade de, após sermos tratados das nossas feridas espirituais pela última vivência, a gente pode ter a oportunidade de reencarnar e novamente cumprir uma nova missão. Então tudo isso e um pouco mais, né, também vindo junto com a cultura indígena, que é muito forte no nosso estado, pela questão da pagelância, da cura através das ervas, a questão da conexão com a floresta, com a medicina das plantas, a força dos animais, a própria força dos elementos da natureza. Então tudo isso miscigenado e misturado num grande caldeirão de fé, foi direcionado um pouquinho para cada setor da nossa religião de matriz africana, que nada mais é que uma comunidade que vem lutando contra o preconceito, simplesmente para que a gente possa seguir a nossa fé em paz. A gente não pede que ninguém compreenda, entenda e saiba nossos fundamentos. A gente simplesmente pede para que nós tenhamos o nosso espaço, que é de direito, e que sejamos respeitados. Não avaliados pela nossa fé, pela nossa cor ou pela nossa posição social. Exato. É uma manifestação, né? É uma manifestação cultural também. Eu achei interessante, né, que no início tu trouxe um pouco do nosso contato, né? Do início do nosso contato. E ele se deu através dessa política cultural, né, que vem sendo desenvolvida em âmbito federal, né, e que o município aqui está aplicando, né, com a Lei Paulo Gustavo, enfim, e outras questões. E aí eu queria também justamente conversar sobre isso, assim, se tu quisesse de repente colocar quais são as melhorias, né, que tu acha que seriam legais serem implantadas dentro da política cultural para melhorar o acesso e facilitar o acesso também a essa política cultural, né? Uma outra questão, essa questão do Conselho dos Povos de Matriz Africana, eu acho que ele foi instituído em 2018 aqui, né? Ainda, claro, já tem uma caminhada, mas é recente, né? Sim, muito recente, muita coisa para fazer. Muita coisa, né? E eu acho magnífico, assim, que ele exista, e eu, né, como uma funcionária aqui da Secretaria de Cultura, vou sempre procurar valorizar muito o Conselho, né? Vida longa ao Conselho dos Povos de Matriz Africana, e que consiga se fortalecer, né? Aos poucos eu acredito também que vai começar a ter uma relação maior e a força vai ficar cada vez mais evidente. Sim. E porque o que eu penso, assim, fazendo uma análise até da nossa atuação enquanto Secult, né? Nós precisamos também criar espaços, assim, onde a gente consiga coordenar e alinhar formas de dar uma visibilidade às diversas manifestações que existem dentro dos povos de matriz africana. Porque eu queria te perguntar também sobre isso, né? Se tu acha, assim, como é que tu percebe, né, essa questão? Está ocorrendo, né, um espaço para manifestações, né, ligadas à cultura dos povos de matriz africana, dos terreiros, né? Ou ainda mesmo dentro do município isso está ainda caminhando, né, aos poucos? Sim. Porque eu, enquanto, né, pensando assim na minha trajetória enquanto servidora pública, eu vejo ainda que eu tenho um longo caminho para aprender, inclusive, né, e criar, né, novas atividades e novas formas, então, da gente conseguir criar um espaço de diálogo, né? E assim, sinto essa necessidade. Eu acho que a gente precisa aprender muito com vocês, sabe? Então, quanto mais conversa, né, eu sou muito nesse sentido, assim, esses espaços de diálogo que a gente tem, né? Sempre que eu te ouço, eu aprendo muito, né? E isso fortalece muito e também dá, digamos assim, dá um gás, né? Dá um gás para a gente criar novas atividades. É um incentivo justamente
para fortalecer e a gente conseguir, né, pensar em ações na longa duração, né? Sim. Tu comentou alguma coisa também no início, então, né, amarrando, né, essa questão da política cultural, né, se tu quisesse fazer um comentário sobre isso, assim, do que seria legal melhorar, sabe? Se tu acha que o município precisa aprender ainda, também nesse sentido de dar espaços, né, porque muitas vezes essa questão do diálogo entre as pessoas, do conselho, né, isso também é sinal, assim, de uma fragilidade da política cultural, tu entende? Eu acho que assim como a gente está aprendendo a melhorar a política cultural no município, quando isso também se fortalecer, os conselhos vão ser também impulsionados, sabe? Sim. Porque temos muitas dificuldades, inclusive no próprio Conselho Municipal de Políticas Culturais, né? Então a gente tem muito, assim, digamos, muita coisa para aprender, né? E tudo é muito recente. Mas aproveitar nesse momento, assim, de repente, para te colocar algumas questões a respeito disso e fazendo o elo com a nossa temática, né? Aqui, com a questão das mudanças climáticas, sempre que eu penso, eu não tenho um conhecimento aprofundado, né, sobre as religiões de matriz africana, mas eu tenho sempre uma ideia de que elas são muito ligadas aos elementos da natureza. Exato. E que, portanto, trabalham na sua base questões de sustentabilidade. E aí a sustentabilidade não só, claro, né, ambiental, pensando no ambiental de uma forma maior, assim, que eu acho que tem a ver com uma questão de sustentabilidade comunitária, Sim. né? De uma sustentabilidade de laços, assim, dentro dos espaços, porque quando eu te ouço falar, tu usa muito a expressão família, Exato. né? A família. Então, eu imagino justamente assim esse poder, né? Esse poder que esses espaços têm de criar uma manifestação religiosa para além de templos físicos, né? Sim. Ela vai extrapolar, né? Vai ter uma outra dimensão. E aí, né, pensando nessas relações de família, pensando nessas relações de sustentabilidade, se depois tu pudesse falar um pouco para nós da atuação de vocês nesse sentido, né, também. E uma outra questão que tu falou muito, né, sobre a questão dos povos originários, dos povos indígenas. Esses tempos eu conversei com uma professora que agora já infelizmente não é mais professora aqui no município. Ela agora me fugiu o nome dela, depois eu edito e te passo também o nome dela. Mas ela é uma professora de história e ela saiu agora, enfim, para fazer o doutorado dela em arqueologia. E ela me trouxe um estudo muito bacana aqui da região, onde foi um rapaz da Unisc, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul. Sim. Ele fez um estudo sobre os sítios arqueológicos aqui na região. Uhum. E constataram mais de 50 sítios arqueológicos aqui, principalmente próximos ao Rio das Antas, né, enfim. Mas veja só, né, é uma expressividade assim de presença dos povos indígenas, e aí, principalmente, eu dei uma lida daí no trabalho deles, são povos guaranis, né? E aí tu olha a datação que os arqueólogos fazem desses materiais século XV, sabe? Século XVI, e a imigração, né, a migração do final do século XIX, né? Ela é do final do século XIX, então a gente tem uma história muito rica antes desse processo migratório que precisa muito ser contada. Exato. Também. Assim como o próprio processo migratório precisa ser problematizado diferente, né? Exato. Na época nem se entendiam muito como italianos, e aí agora a gente tem um discurso, né? Um discurso que acaba muitas vezes tirando até a representatividade daquelas pessoas que vieram no século XIX para cá, né? E que, enfim, acaba sendo frágil, né? Muito frágil. E eu acho que é isso, sabe? Eu quero muito, assim, que o museu continue, né, trabalhando nessa perspectiva, que um dia a gente consiga ter dentro aqui do espaço do museu
mais, digamos assim, outras representações. Exato. Né? A gente está, de fato, agora tem uma linha expográfica muito voltada para a imigração italiana, mas a gente tem uma história muito rica. E afinal de contas, é Museu do Imigrante, né? Então, imigrantes são todos os povos que migraram para essa terra e que ajudaram a construir o nome desse município e dessa região, né? Exatamente, e que continuam, né? Agora a gente tem uma grande população do Norte e Nordeste aqui também, né? E que a gente precisa também fazer um diálogo e começar a pensar isso dentro aqui do museu também. Exato. Eu vou te passar a palavra, então se tu quiser, tipo assim, falar alguma coisa sobre a questão da política cultural e aí passar para a questão desses laços, né, de famílias, desse laço familiar dentro do terreiro e como foi, e como foram essas, e como isso impactou na forma como vocês organizaram as ações no período das enchentes aqui. Então, entrando dentro da questão do ramo cultural, no município, nós estamos desde 2019 inclusos nesse setor, batalhando por conquista de espaço. Estamos engatinhando, aprendendo ainda como nos portar e nos organizar como produtores culturais, mas realmente é um espaço de grande valia, mas eu acredito que de certa forma, não sei se eu vou usar a palavra correta, mas que ele seja de certa forma incubado, vamos dizer assim, sim. tá? Porque ali no papel existe alguma coisinha direcionando que sim pode ser um espaço usado pelos povos tradicionais de matriz africana, mas nada muito claro, nada muito explícito, nada divulgado, nada levado a conhecimento do próprio público que seria o ocupante desse espaço, né? Sabemos que os editais eles, né, têm um padrão, têm uma formulação. E também não vem só do município ou do estado a questão da formalização dos editais. Porém, todavia, o espaço é válido, mas falta muita divulgação, falta muito direcionamento, falta muita informação nas próprias redes de comunicação do nosso município. Vamos dar um exemplo. Agora, no último final de semana, no dia 15, sim, isso, dia 15. teve uma conferência dos povos tradicionais de matriz africana. Teve a pré-conferência. Então, isso foi algo que... Não, teve a conferência, né, dos povos. Teve a conferência também, do conselho. E, então, isso foi algo que chegou ao meu conhecimento através das redes da Secretaria de Cultura 3 dias antes. Então... foi divulgado? Antes, talvez eu não tenha visto, pode ser que sim, não sei, tá? Mas é só um detalhe assim que eu percebi, vamos supor. Eu cheguei aqui te dizendo hoje que nosso calendário tá extremamente estourando, né? E infelizmente, ou felizmente, eu já tinha organizado meu calendário para esse final de semana e é um momento que eu gostaria muito de participar e de estar presente, agindo junto com a nossa comunidade, planejando, vendo o que poderia ser feito e fazendo parte desse momento até mesmo para acrescentar valor, né, e peso à nossa voz, tá? Infelizmente eu não pude participar porque eu tinha um evento religioso dentro do terreiro que eu não podia de hipótese nenhuma cancelar. Claro. Então, é um pequeno detalhe, é uma particularidade da Manhanaí, do Centro de Umbanda Oxum em Ogum-Miramar. Sim, mas pode ter acontecido comigo, pode ter acontecido com 1, com 2, com 3, né? Ou até mesmo, quem sabe, aqueles que não têm o acesso direto às redes da Secretaria de Cultura, não ficaram nem sabendo. Com certeza. Então, eu acho que essa explanação, sabe, de incluir mesmo, desculpa talvez a minha expressão, mas me parece muito que algo que seja feito por obrigação, sabe? Tem ali em entrelinhas alguma questão que a gente possa ser incluso, mas nada que nos direcione realmente. Vou usar um outro exemplo. No último edital do Fundo de Cultura do município, existe uma categoria especificamente direcionada para a cultura da imigração italiana. Sim, sim. Tudo bem, não sou nada contra, todas as culturas precisam ser valorizadas, mas eu jamais vi
em um edital, nesses últimos anos que eu venho estudando muitos editais, tanto municipais quanto federais, eu não vi nenhuma direcionamento sentido, né? específico. Vamos deixar essa categoria para os povos tradicionais de matriz africana. Não precisa ser religioso, pode ser cultural, capoeira, pode ser musical, né? Eu nunca vi nenhuma categoria de um edital cultural sendo direcionada para a comunidade indígena. Entende, sabe? Então, assim, para nós podermos nos encaixar, olha, e assim, cada edital é uma luta para a gente conseguir entender nas entrelinhas o que a gente pode e o que a gente não pode, aonde a gente se encaixa e onde a gente não se encaixa, porque teoricamente os editais são culturais, né? Exato. E nós nos enquadramos como fator de sermos cultura viva, né? Nós somos um ponto de cultura, uma questão cultural comunitária. Então, o terreiro é comunidade. Então, sim, entre a questão cultural entra a música, a dança, a poesia, a escrita, sim, mas entram também a questão cultural de vivência, né? Só que daí, o que acontece? Para nós podermos nos adequarmos, a gente tem que lutar muito para entender as entrelinhas e conseguir se encaixar em algo que, de certa forma, vocês podem participar. Mas deem o jeito de vocês. Isso, é literalmente assim que a gente se sente. A gente está lutando, está firme, a gente tenta participar de todos os editais. Verdade. A gente está muito presente, até o pessoal aqui da Secult deve estar já sabendo do nosso nome, porque a gente está ali. A gente passa em todos? Não, mas todos nós estamos nos inscrevendo para, até de certa forma, tentar nos adaptar e ambientar esses editais que dizem que nós podemos participar, mas nem sempre a gente consegue se encaixar como comunidade cultural, né? Como patrimônio histórico e material. É verdade. Né? Porque somos isso, somos um patrimônio histórico e material, que ele pode estar localizado, ambientado em várias localidades do nosso município e da nossa região. É verdade. Então, na questão cultural, realmente, o Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana fez valer, ótimo, perfeito, é um grande espaço, mas ainda a gente precisa de mais acolhimento, né? De mais direcionamento, de mais atenção com o nosso povo, sabe? De realmente não fazer as coisas por obrigação. Até ali, ó, vocês querem, vão atrás. Obviamente que a gente tem que ter por interesse buscar, né? O conhecimento, buscar saber o que está acontecendo a favor da nossa comunidade no município. Porém, só que às vezes falta aí a questão da divulgação, da orientação, do esclarecimento, né? Ou às vezes, até mesmo como nesse edital, da oportunidade de nos encaixarmos perfeitamente em um edital de cultura, assim, a gente tem que estar driblando aqui, driblando ali, tentando mexer daqui, de lá, para a gente poder ter a oportunidade de ser contemplado num edital de cultura. Porque é muito difícil, inclusive nós temos no último edital do Fundo de Cultura, o anterior a esse, nós nos inscrevemos e tivemos uma negativa que um evento cultural ele não poderia ser aprovado pelo edital sendo descrito como evento religioso. Sim. Entendi. Então, daí a gente fica como assim, né? Como assim? Se o edital é para cultura, nós entramos no questão do nicho da categoria cultura como povos tradicionais. Somos uma questão de patrimônio imaterial. E todas essas nomenclaturas, a religião está dentro. Eu não tenho como dizer, eu sou descendente de matriz africana, faço parte da comunidade de matriz africana, da comunidade indígena, sem falar que eu sou religiosa de matriz africana. Obviamente que temos membros da comunidade que são religiosos de outras vertentes e está tudo certo. Até porque o movimento, a religião, ela é, nesse caso, dos povos de matriz africana, ela é cultural. Ela é cultural. E como é que eu vou falar num evento cultural sobre cultura
de matriz africana, Uhum. inclusive abordando, acolhendo um outro segmento religioso, que no caso, nesse projeto, seria abordando a questão do Santo Antônio ser padroeiro da cidade de Bento Gonçalves, querendo fazer ali uma junção de união, né, de religiões e culturas e desmistificando, mas o evento não pode ser religioso. De fato, não tem uma explicação. Entende? Uhum. É por isso que eu digo que parece que é uma coisa assim, fica ali em sublinhas, se vocês entenderem, participem, tentem fazer o que vocês conseguirem para se encaixar, porque se vocês forem fazer algo explicitamente sobre o setor religioso de matriz africana, vocês não cabem como cultura. Por mais que isso seja uma peça-chave da cultura dessa comunidade, a gente não pode falar especificamente sobre religião. Interessante, né? Até tu colocando essas questões, eu percebo duas coisas. Uma que na verdade precisa ter uma conversa, um diálogo, né? Uma formação até para nós, né? Em quem está recebendo, até para o conselho de cultura, sabe, para compreender, sabe, as pessoas compreenderem melhor do que se trata. Sabe que isso é muito válido, porque eu percebo, a comissão julgadora nunca é a mesma, né? Não. E eu percebo que em alguns editais a visão é muito diferente, sabe? Em alguns editais a gente consegue entender que a gente consegue se encaixar com a nossa plenitude. E já outros a gente precisa, de certa forma, ser omisso a algumas questões, critérios religiosos para poder participar da cultura. Tem algumas questões na lei do fundo que elas falam justamente sobre a questão de, né, na verdade, a gente não pode remunerar eventos religiosos. Mas nós temos, mas aí tá, né? Os povos de matriz africana, os terreiros, eles têm um outro elemento. E é isso que precisa ter uma compreensão dentro do conselho. E até agora a gente está falando em época de conferência municipal, acho que esse ano ainda vai ter a conferência, porque a gente precisa já atualizar o plano, né, de cultura. Isso precisa ser atualizado na lei, né? Exato. E até, inclusive, deixar mais explícito, se for o caso, a particularidade dos povos de terreiro, né? Porque senão vai ter sempre o risco de um determinado conselho compreender dessa forma, como foi o caso, de repente, desse não projeto. Não sendo agressiva ou julgando outros setores religiosos ou outras comunidades, eu vou trazer aqui um exemplo. Dentro do nosso município, a gente tem a grande força da imigração italiana, onde inúmeros eventos são feitos, lembrando essa história, né, fortalecendo essa comunidade, onde na sua grande maioria são pessoas cristãs de religião católica, tá? É muito comum ver em vários eventos, inclusive em feiras, né, em exposições, a presença de sacerdotes da religião católica, abençoando o evento, ministrando missas abertas ao público, inclusive a nossa cidade, no dia do padroeiro Santo Antônio, tem uma missa da religião católica exposta aos 4 ventos no centro da cidade. Como não considerar, né? Não sou contra, acho lindo, acho maravilhoso. Mas se no evento da cultura dos imigrantes italianos pode haver o padre abençoando o evento, pode haver uma missa de celebração, de abertura ou de encerramento, inclusive até em eventos como feiras grandes, são convidados sacerdotes, pastores, padres para ir ao evento, fazer parte da abertura do evento. Por que o povo de matriz africana não tem esse espaço e não pode se expressar dessa forma? Qual é a diferença? Exatamente. Entende que um evento cultural, ele não deixa de ser cultural porque está havendo uma missa no meio do evento. Por que um evento cultural de matriz africana ele vai deixar de ser um evento cultural porque vai ter uma sessão no meio do evento? Exatamente. Foi literalmente isso que aconteceu. O evento não era
para patrocinar uma sessão. Era um evento para patrocinar, era um projeto para patrocinar um evento cultural, falando sobre a união dos povos no município, a união das culturas e das religiões, aonde tinha um dia todo de programação e que se encerrava com uma sessão. Tu me entende aonde a gente esbarra e bate cotidianamente? Sim. Sabe? E isso não é, eu volto a dizer, não é desrespeito e nem julgamento aos nossos irmãos de outros segmentos religiosos, a outros sacerdotes, não é longe disso, porque a gente passa tanto preconceito, tanto julgamento, que quem somos nós para quem sabe querer julgar o outro? Mas assim, é questionar a política pública que se diz igualitária. Vai até onde? Até onde vai essa igualdade? Até onde vai o meu espaço? Se eu não posso executar o mesmo espaço do meu irmão, que ele pode ir até lá e eu só posso vir até aqui. Exatamente. Entende? Aí é que eu entro na questão do ponto cultural, que falta acolhimento, falta explanar, falta explicar, falta divulgar, falta realmente dizer, ó, vocês estão acolhidos aqui dentro, vocês têm espaço aqui dentro, vocês podem miscigenar a cultura de vocês aqui dentro. Na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, é aquele bolo que tu corta uma fatia assim, para aquela pessoa que chegou atrasada, vamos dizer assim, e todo o resto se serve à vontade. E aí depois a gente vê um edital com recorte comemorativo, a imigração italiana. E aí a gente se depara de novo com essas questões assim, de como, da onde surgem, essas decisões, Então, e de como, eu não sou contra. Eu não sou contra, eu acho super justa. A imigração italiana tem um peso enorme na nossa região, deve ter espaço, óbvio. Mas o povo indígena também deve, o povo de matriz africana também deve. Então, esse espaço, ele deve ser igual para todos. Então, faz um edital, faz para um, o outro faz para outro, né? Mas dê o mesmo espaço a todos. Eu acho que ouça a todos, né? Exatamente. Então, a questão é que a gente está batalhando. A gente não está, eu pelo menos, como dirigente do nosso centro religioso, essas ações, elas não me desanimam. Sim. Pelo contrário, elas me instigam a estar mais presente e para desculpa a palavra, mas nem que seja força. Sim, não. Força buscar o nosso espaço. Porque se em algum momento existe espaço para uma outra comunidade, o espaço da nossa comunidade vai existir. Nem que seja por obrigação. Se não for por respeito, vai ser por obrigação. Com certeza. Tá, entende? Eu acho que a gente tem uma história muito linda, a gente tem uma comunidade muito valorosa para ficar oprimido somente dentro dos nossos terreiros, para falar sobre a nossa cultura somente entre nós. Exato. A gente precisa expor a beleza e a magnitude da nossa história, da nossa cultura para um todo, não enfiando goela abaixo. Não, eu não concordo que todos devem ter interesse, mas eu acho que todos devem ter pelo menos o mínimo de conhecimento para entender e respeitar. Mas é exatamente isso, né? Quando a gente pensa na política cultural, a política pública existe justamente quando a gente percebe alguma fragilidade de algum determinado setor, né? Enfim, no caso a cultura, ela precisa muito de política pública justamente porque ela é diversa, né? E tem diferentes manifestações culturais dentro desse leque cultural que muitas vezes não tem o mesmo espaço dentro, digamos assim, de um reconhecimento até de mercado, né? Sim. Ou até e até cultural, simbólico, né? Exato. Porque quando a gente fala em culturas, a gente está falando em simbologias, em representações e tal. E aí, quando a gente fala, por exemplo, assim, em escolha de categorias, né? De repente, vamos fazer um edital específico e tal, a gente tem que se embasar em questões históricas também. Exato. E aí, de reparação histórica, né? De questões justamente que levem a questionar a questão de preconceitos, né? Mas quando é exatamente isso, né? Se isso a gente acaba analisando, né, nesse leque todo de ações que a gente observa,
Se isso não está acontecendo, a gente está tendo um problema, entende? E isso é um problema muito sério, porque então ela não está sendo uma política pública efetiva, né? Políticas públicas abrangem todas as comunidades, todos os povos. Isso, e aí a gente tá sofrendo uma questão importante, assim, que é precisar fazer uma revisão, né? Precisar fazer uma análise do que foi feito, né? E do que precisa ser melhorado para ontem, né? Eu aqui só falando, assim, algumas questões, nós temos dentro da lei, nós temos os segmentos culturais, né? E tem lá vários segmentos culturais, nós não temos um segmento dos 150 anos da imigração. Exato. Tá? Nós temos culturas populares, né? E agora, e aí, enfim, né? E aí a gente percebe de fragilidades, da onde sai, né? Essa escolha, enfim. É uma categoria comemorativa, tá? Ok, vamos continuar, vamos conseguir representar outras culturas em outros editais, que agora se cai nessa questão, né? Sim. Porque depende sempre fica do conselho. Fica de certa forma, eu vejo aberto, assim, né? Não... aberto e numa obrigação nos próximos editais acolher culturas diferentes, já que é uma categoria comemorativa, perfeito, lindo, mas vamos nos próximos editais dar uma categoria comemorativa para o povo indígena, dar uma categoria comemorativa para os povos de matriz africana. Exatamente. Aí é perfeito, aí é acolhedor, aí é política pública. Exatamente. Né? Se torna público quando acolhe um todo, deixa de ser público quando favorece apenas uma comunidade. Exatamente. E agora, justamente, né, já fazendo um convite, né, para todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo também, para participar desses encontros, né, da cultura, né, por mais assim que a gente esteja um pouco cansado, né, a gente fica um pouco cansado assim de repetir as coisas, enfim, e ver poucos avanços, né. Mas o que tu colocou é muito importante, assim, a gente não dá para arredar o pé, tem que continuar, enfim, é isso, sabe? Que a gente consiga participação, né? Que as pessoas venham, por mais, assim, cansados que vocês estejam, cansadas, né? Participem, porque é importante, né? É importante que as pessoas batam na tecla, né, e tentem fazer com que uma movimentação aconteça, né? Eu acho que aí nesse quesito, Daisy, a gente se pega até naquela questão que eu disse no início, a gente tem uma dificuldade de conseguir, né, acolher todos os nossos irmãos e, de certa forma, trazer a compreensão da magnitude desse posicionamento da nossa comunidade. Como eu disse, muitos sacerdotes do município ou da região são pessoas com muito tempo religioso, né? Pessoas às vezes já estão na melhor idade, são pessoas que viveram a sua vida religiosa tendo que se esconder. É difícil hoje, é uma jovem, né, que eu vou fazer 37 anos, chegar para um sacerdote de 60, 70, com 40 anos de história, eu sou uma menina, e dizer, meu irmão, vem comigo. Eles vão dizer, mas minha filha, já tentei isso. Eu vivi a minha vida toda me escondendo, porque ninguém faz realmente o que promete. Eles só falam e nos dão migalhas, e é realmente isso que a gente escuta. E como é que eu, uma jovem que tem um terreiro há 8 anos, vou bater de frente com o mais velho, o meu tem 40 anos de religião, e vou dizer que ele está errado. E vou apostar que o nosso município, que a comunidade, que o mundo mudou. O que eu consigo fazer é botar a minha cara a tapa e dizer que eu vou atrás para buscar esses direitos. E tentar levar aqueles que têm um pensamento mais aberto e estão um pouco menos sofridos e menos calejados da vida e do preconceito, tentar levar comigo, que são os meus filhos, que é o meu esposo, que é os irmãos mais jovens, né, que tem mais ou menos assim uma visão um pouco mais atualizada da possibilidade de mudar as condições em que a gente vive. Através da luta, né? Porque não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca, porque tem gente que já está muito cansada de tentar e não conseguir nada, né? Então eu estou buscando através de mim, né? Por mais que a minha postura de peso, vamos dizer assim, mediante a questão histórica religiosa, seja muito pequenininha, porque são somente 8 anos de casa aberta, eu estou tentando fazer uma parte que talvez os meus irmãos mais velhos já estejam cansados de tanto lutar e não conseguir espaço nenhum. Então eu acho que talvez essa questão da diferença de tempo nesse quesito seja
valorosa por eu ainda ter esperança de que isso pode mudar. De eu poder estar criando duas crianças, que eu tenho um filho de 8 anos e um filho de 6 anos, e dizer para ele que eles devem sim falar sobre a religiosidade deles na escola. Dizer que eles devem ser respeitados. Dizer para os meus filhos religiosos, os meus filhos de santo, que eles devem sim poder usar seu branco na sexta-feira para honrar nosso Pai Oxalá, e eles não devem aceitar que lhes julguem por isso. Dizer que sim, a gente pode cumprir nossos preceitos religiosos de vestimenta branca para preceito, porque a gente precisa em alguns determinados momentos vestir somente o branco, cobrir nossa cabeça, carregar nossos fios de contas, e que qualquer lugar deve aceitar isso, qualquer empresa ou comércio deve aceitar isso. Isso faz parte de uma cultura. Então eu estou ensinando para os jovens de hoje que eles devem mostrar o seu valor e o valor da sua cultura e não se esconder, porque os nossos mais velhos, eles já tentaram e infelizmente muitas vezes não tiveram sucesso. Então a gente não tem a total abrangência de força que a gente gostaria, infelizmente por causa disso. Porque muita gente já tentou, inclusive aqui no município, mais de uma vez e não conseguiu. Então eu acho que esse espaço dos editais culturais, né, do plano de cultura, ele é muito importante para que a gente possa realmente externar a nossa cultura, sair das portas do terreiro e mostrar a nossa manifestação cultural, seja de vivência, seja religiosa, seja de culinária, seja de música. A gente tem um contexto muito amplo para que a nossa comunidade possa conhecer. Então, através da cultura, eu acredito que seja a maneira mais acessível para que a gente possa ganhar espaço. Porque se a gente for querer igualar a questão religiosa, aí a gente vai ter um trabalho muito mais difícil, né? Então é mais fácil a gente agregar o contexto religioso dentro do cultural, que para nós é isso, né? É isso, a nossa vivência religiosa é cultura, é arte, né? E manifestar isso dentro do setor de cultura. Porque assim a gente, através de projetos culturais, a gente consegue acessar comunidades diferenciadas, acessar locais como o museu, né? Ter espaços como um podcast para falar sobre a nossa comunidade, que talvez se eu fosse pensar em fazer isso num caminho só religioso, os obstáculos seriam muito maiores e muito mais difíceis de ultrapassar. E eu acho que vai somar. Eu acho que daí aos poucos também isso vai acabar impactando em outros setores, né? É isso. A cultura, ela é um caminho muito importante, assim, é por isso também que a gente acaba sofrendo alguns ataques também, né? Porque é muito poder, a cultura tem muito poder. Muito. Né? Então, quando a gente conseguir criar uma política pública de verdade aqui, né? Aí a gente vai conseguir fazer coisas importantes. Assim. Desde, eu acho que não sei se... Mas porque eu tô nesses 8 anos que eu tô aqui, eu tô vendo já algumas mudanças bem interessantes, assim, no sentido de reivindicação, sabe, das pessoas, sabe? Então isso vai impactar numa mudança de uma forma ou de outra, na forma como está sendo pensado. Eu acho também que é muito importante a gente lembrar que políticas públicas, editais, né, eles falam sobre, né, a questão de poder auxiliar financeiramente a cultura, né, sobre poder investir em cultura. Cultura essa que é para o crescimento dos nossos jovens, para amadurecimento dos nossos jovens. E a gente não está falando de verbas com valores baixos, né? Então a gente tem que entender que se existe uma verba federal, né? Se existe um planejamento de que para que essa verba pública seja direcionada para construir novos seres humanos, para amadurecer a visão dos nossos jovens, que esses valores sejam realmente investidos para a construção da nossa juventude, né? E que a nossa juventude, ela não pode ser restrita de conhecimento. Conhecimento é cultura, não ocupa espaço, né? Costumo dizer que eu ouvi muito dos meus mais velhos que tudo que a gente aprende é a única coisa que a gente vai levar, né? Porque a roupa bonita, o calçado bonito, o carro do ano, a casa, tudo fica.
né? E com a gente só leva o que a gente aprendeu, seja como ser humano encarnado ou como espírito. Então nós não temos o direito de privar os nossos jovens de conhecimento, seja ele do segmento que for. Eles precisam saber que eles têm oportunidade de se expressar também, de fazer as suas escolhas de forma madura. E se a cultura estiver aberta a acolher amplamente esses jovens, talvez eles estariam com um pensamento mais equilibrado para não pensar em coisas erradas, né? Para não estar ociosos na rua, né? Eu te dar um exemplo assim, eu não posso ir numa escola e agendar uma palestra sendo sacerdote de matriz africana, porque as escolas não podem falar sobre religião, né? Mas daí, você vê aquele tempo ocioso lá da escola, quando falta um professor, que o coleguinha vai lá para trás do ginásio, né? Ou que daqui a pouco tem a gincana que libera eles para estarem no bairro arrecadando fundos para a escola, mas não se sabe o que estão fazendo. Então, tem muitas oportunidades para os nossos jovens que às vezes abrem portas para que eles tenham um espaço, mas esse espaço às vezes ele não é amplo. Essa questão das escolas também, né? A gente tem agora, tu bem falou, né? A questão da política cultura viva. É uma coisa importante da gente começar também a pautar aqui em Bento, até porque se a gente conseguir estabelecer a política cultura viva aqui, eu acho que a gente consegue mais espaço também nas escolas, sabe? É uma coisa muito complicada, tá, Daisy? Porque eu vou te dizer assim, não é com a escola X ou a escola Y, não é geral, tá? As escolas hoje, até hoje que a gente teve acesso para fazer algum tipo de trabalho, palestra, foi por ter funcionários dentro da escola que puderam nos auxiliar nessa comunicação. Porém, eu já tive contato diretamente com a Secretaria, né, de Estudos, de Educação, e a secretaria me disse que não pode me dar um ofício para que eu apresente nas escolas, para que as escolas me recebam, porque eles não podem influenciar no cronograma escolar de cada escola. Isso é algo que, assim, para quem é de fora, é difícil entender, sabe? Se existe a lei que a religião ela não pode ser doutrinada dentro da escola, mas ela deve ser aberta para ter o conhecimento, para ter manifestações, amplitude. E daí nenhuma escola de Bento Gonçalves consegue tirar um período de 40 minutos para dedicar a uma palestra cultural. Tá faltando uma organização e um diálogo para fazer isso acontecer. Tem que ter, não tá tendo vontade política. Né? Desculpa, Daisy, mas eu acho que, sinceramente, muitas das vezes não é falta de diálogo. É realmente negativa. É negativa porque, infelizmente, a gente tem algumas pessoas, talvez, posicionadas em orientação, né, em administração de alguns setores ou de alguns locais, enfim, seja diretor, seja secretária, seja, né, enfim, que tem a sua avaliação pessoal de negativa contra alguma comunidade, não aceita e acaba impondo a sua verdade e a sua vontade em cima daquela instituição ou, né, daquele local. Eu acredito que assim, nós temos muita abertura na Secretaria de Cultura, tá? Inclusive até o setor de fomento já em alguma época se disponibilizou a me dar esse ofício para poder, né, enviar às escolas. Só que a questão é que nem assim, entende? Exatamente. Então, se um órgão público, uma secretaria pública está te orientando a receber uma atividade, e daí uma instituição pública está negando a receber. Não é falta de comunicação, isso é alguém que está dizendo que não. Não, porque a comunicação interna, eu acredito que ela exista e vá fazer. Agora vamos supor, se a Secretaria de Cultura enviar um ofício ou um convite para a escola X e chegar às mãos da direção, eu acho que teria uma visão diferente. Agora, se eu chegar com um ofício em mão assinado pelo secretário por fim, enfim, não tem a mesma visão. Porque a minha palavra em algumas instituições não vale porque o peso da minha comunidade não existe para eles. Esse é um outro ponto importante também para constar na questão da atualização do plano. Essa é uma meta importante, assim, tem que estabelecer, não é o diálogo, né? Enfim, tem que ter uma orientação, no sentido assim,
Isso é um projeto cultural. É um direcionamento, isso precisa ser acolhido como qualquer outro projeto cultural. E acredito que também deve haver, né, uma união, aí sim acredito que seja comunicação entre a Secretaria de Cultura e entre a Secretaria de Educação. Outro problema, exatamente. Porque às vezes a Secretaria de Educação não tem entendimento, conhecimento do que a Secretaria de Cultura está fazendo, e daí a Secretaria de Cultura apoia, mas a Secretaria de Educação diz que não pode. Então acho que aí nessas atividades, esses projetos que abordem atividades em escolas, deveria ter uma comunicação ali entre essas duas instituições, para que todos estejamos pensando no mesmo objetivo, que é levar informação e conhecimento para os nossos jovens. Bem importante, isso é um ponto extremamente importante. E voltando, né, essa questão justamente, né, então, a gente está falando ali de diversos pontos, né, atuação comunitária, atuação cultural, e eu queria perguntar para ti, como é que é a organização dentro do terreiro, tá? Como é que se organiza o espaço? E se pudesse me contar um pouquinho, então, das ações que vocês fizeram, porque assim, né, gente, a gente teve um primeiro encontro aqui no museu, foi na Semana de Museus, sim, inclusive, né? E aí você contou um pouco sobre as ações que foram realizadas no período das enchentes, sim, né? E eu queria muito que a gente conseguisse deixar registrado isso, sabe? Que tu pudesse contar um pouco mais sobre como foi, porque justamente isso, né? O terreiro atuando em outras áreas, né? Saindo do espaço, mas articulando as redes comunitárias, para a gente, inclusive, dizer assim, olha, como isso é importante que seja considerado dentro das políticas culturais. Não só cultural, né? A gente aí poderia falar até políticas de educação, exato, de assistência social, né? Mas aqui a gente está falando, estamos dentro da Secretaria de Cultura, então a gente está dando esse destaque, né, para a questão da política cultural. Então, se tu pudesse, porque é isso, né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas é cultura. Sim. A cultura não é importante, deixa em segundo plano, né? Mas a cultura, ela tem os agentes culturais são diversos, as manifestações culturais são diversas, e a atuação, ela vai para além do ofício cultural, né? Então, se tu pudesse contar um pouco sobre como é a organização comunitária no terreiro, né, no centro religioso, e como é que foi a organização das ações no período das enchentes. Então, como eu falei no início, o terreiro em si, para nós, antes de ser um centro religioso, sempre foi um intuito que fosse um seio familiar. Hoje, nessa família de em torno de 130, 150 pessoas, nós temos aí inúmeras famílias completas, né? Desde pai, mãe, filho, sobrinho, avô. Temos também, inclusive, a nossa família religiosa começou com a minha família sanguínea. Tá? Eu fiz parte de um terreiro por 8 anos, juntamente com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu esposo. E quando houve aí esse afastamento desse terreiro, onde houve o direcionamento das entidades, né, que era o momento então de colocar em prática o aprendizado, esse terreiro, Centro de Umbanda Oxum Yangon Miramar, começou com a minha família. Eu, meu esposo, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Então, isso foi crescendo numa proporção fora da nossa expectativa. Foram chegando pessoas que precisavam de uma família, não tinham a sua sanguínea, e a gente costuma dizer que família é quem está do lado, né? Que parâmetros sanguíneos às vezes não são, laços sanguíneos não são tão relevantes quanto quem realmente está do teu lado e te apoia no momento bom ou ruim. Tá? E hoje em dia a gente tem famílias completas. A gente é a família de quem não tem família, ou a gente é a segunda família de quem é agraciado pelo divino e tem uma família forte, firme, unida. Então esse contexto familiar realmente é o princípio básico da nossa casa, do nosso axé, que a gente compreende que não adianta ter fé, não adianta acreditar no sagrado, se no nosso dia a dia a gente não tem uma estrutura, uma rede de apoio firme para que possa nos ajudar, nos direcionar, nos orientar, nos acolher, até mesmo nos momentos de dificuldades. E é para isso que o Centro de Umbanda Oxum Yangon Miramar existe, para acolhimento.
para acolhimento de pessoas necessitadas, para acolhimento de famílias que precisem ser direcionadas, para acolhimento de jovens que precisem utilizar seu tempo de maneira sadia. Então, todo o nosso pensar do nosso dia a dia, as sessões são realizadas no nosso terreiro uma vez a cada 15 dias. A sessão, o rito em si religioso. Mas todos os dias do mês e todos os dias do ano, esse centro existe, esse local existe, tem inúmeras atividades de acolhimento, de estudo, de direcionamento, né, de ocupar espaço, tanto de jovens quanto de adultos que estejam precisando, né, tirar a sua mente às vezes de um problema, tirar a sua mente de um vício. Isso realmente é a base do que a gente entende como ser família. Daí depois sim, no segundo plano vem a questão do desenvolvimento mediúnico, vem a questão do estudo sobre a religião, vem a questão de estudo sobre os nossos antepassados, a questão cultural, né, para que a gente possa completar, né, esses pequenos buraquinhos que faltam em algumas situações na vida de algumas pessoas, a gente vai conseguindo preencher e fazer com que essas pessoas se sintam completa e capaz, né, de lutar pelos seus objetivos, nada mais que isso. Então a gente acredita que sim, a fé é combustível da vida, mas não adianta, vamos supor, tu ter o combustível e tu não ter um carro para andar, né? E para o carro funcionar, para o nosso corpo, para nossa mente funcionar, a gente tem que ter uma rede de apoio, a gente tem que ter um amparo, a gente tem que ter alguém que esteja ali incentivando no momento da dificuldade, às vezes até no momento que a gente quer desistir de alguma oportunidade, de algum sonho, de alguma batalha, tem que ter alguém ali do lado. Porque ninguém é nada sozinho, né? Eu costumo dizer muito nos nossos ritos religiosos, nas nossas obrigações, que é tudo muito feito no conjunto um do outro, a preparação e a organização de um todo dos nossos ritos religiosos. Eu costumo dizer que ninguém é nada sozinho. A gente precisou até de alguém para nascer, né? Ou seja, a gente precisou da nossa mãe para nos gerar e em algumas situações alguém para conduzir o parto normal ou para fazer uma cesárea. E a gente precisa de alguém até para morrer. Porque a gente não pode se enterrar sozinho, né? Então a gente nasce precisando de alguém e morre precisando de alguém. Então o percorrer da nossa vida não poderia ser diferente. A gente precisa do apoio, a gente precisa de alguém do lado para dar a mão, para continuar junto. E esse é a base, intuito principal do nosso centro religioso, da nossa casa, do nosso axé, é esse acompanhamento, né? Diário, contínuo, sustentando ali a base familiar de muitas famílias e também daqueles que, porventura, não se sentem acolhidos ou não têm oportunidade de ter uma família sanguínea. E juntando isso, a gente conseguiu criar dentro do nosso terreiro uma conscientização sobre a importância de olhar para o lado e estender a mão. Então, óbvio que a gente tem um seio familiar, mas a gente também tem um olhar muito atento à nossa comunidade. No geral, não digo comunidade de religião de matriz africana, digo uma comunidade no geral. Porque a gente sabe que, como em qualquer outro município, como em qualquer outra localidade, a gente tem muitas deficiências, né? Tanto estruturais, quanto financeiras. Tem muita gente, tem falta de acesso às oportunidades, né? Tem muita gente aí em situação de vulnerabilidade social extrema, que talvez em alguma classe social do nosso município talvez não tenha conhecimento da vulnerabilidade que chega, né, a algumas comunidades do nosso município. E é nessas comunidades que a gente tem o prazer de acolher, de agir, de fazer ações. Inclusive, as nossas primeiras ações, tentando fazer um pequeno acolhimento, foi fazer o Dia das Crianças e o Natal para as crianças da comunidade carente, né? No Dia das Crianças, a gente faz um rito religioso em homenagem a São Cosme e São Damião, que são energias de representatividade da inocência, da infância dentro da Umbanda. E a gente abre as portas do nosso terreno num domingo à tarde com brinquedos infláveis, né, com pula-pula, com presentes que são arrecadados com a própria comunidade, com doce, com cachorro-quente, com guaraná, para poder dar um momento de distração para as crianças que às vezes não têm uma oportunidade de fazer um lanche diferente, ter acesso a um parque de diversões, né? E junto com isso mostrar para as nossas crianças, que têm isso todo dia, para eles aprenderem a valorizar daqui a pouco a oportunidade de ter um cachorro quente, daqui a pouco ter a oportunidade de ter um momento de descontração, porque a gente já teve
em situações assim, crianças de chegarem e passarem 4, 5, e a gente não limita porque a fome não tem limite. Não, crianças passarem 5, 6 vezes na fila para comer um cachorro-quente porque vieram de barriga vazia. É isso. E eu acho que isso é um dos principais atos que a gente pode fazer, é dar esperança para a criança. Que sim, eles têm espaço para crescer, que eles podem ser bem cuidados, que eles podem sim acreditar que o futuro pode melhorar e que nesse mundo louco todo sempre vai ter alguém disposto a ajudar e auxiliar. Eu acredito que o que mais falta na nossa comunidade é a atenção com quem ainda não sabe explicar sua dor. Com quem ainda não sabe falar onde dói, quem ainda não sabe se defender. E eu acho que trabalhar com a criança e com o jovem é a melhor maneira que a gente tem de ter expectativa de um futuro melhor. E no Natal a gente faz igual, né? Uma ação ali onde a gente daí não tem ato religioso, né? Porque a nossa comunidade religiosa não comemora o Natal em si, né? Mas sim como pessoas, como seres humanos que gostam de acolher, a gente cultua sim o Natal, cultua o presente do Papai Noel. A gente não tem nenhuma restrição e nem nada que desvincule isso do nosso dia a dia. Inclusive, meus filhos preparam lanche para o Papai Noel, tem pinheirinho enfeitado, nada diferente de qualquer outra família que talvez tenha outro segmento religioso. E a gente faz questão de fazer no Natal, então, mais uma ação para poder acolher aqueles que às vezes não têm a capacidade de falar e de explicar suas dores, né? A gente sabe que é só 2 vezes no ano, mas é a maneira que a gente consegue, né, de fazer uma ação e de acolher esses inocentes e para dar pelo menos um pinguinho de esperança para eles que as coisas podem ser melhores lá na frente, que tem gente boa nesse mundo e que tudo que eles plantarem eles vão conseguir colher. Então a gente tenta fazer eles entenderem que vale a pena plantar o amor. Né? E dentro dessa questão de ações culturais e acolhedoras, né, ações beneficentes, a gente se viu, de certa forma, na obrigação de a gente poder fazer alguma coisa, Sim. qualquer coisa, que a gente pudesse ajudar os nossos irmãos atingidos pela enchente, né. A gente começou tudo de uma maneira meio sem saber o que fazer, né? Sem planejamento. A gente começou a ligar em lugares, a bater em abrigos, pedindo se precisavam de ajuda, dispondo mão de obra para dar banho, para dar remédio, para conversar, para fazer companhia para um idoso, para uma criança, e meio sem rumo, sem saber o que fazer, porque na verdade acho que estava todo mundo meio que perdido, né? E a gente, como centro religioso e comunitário, a gente se sentiu na obrigação de achar alguma maneira de fazer. A nossa primeira ação foi, então, desvairadamente procurar lugares para ajudar e, infelizmente, a gente não teve sucesso, né, nesse acolhimento, porque, né, a gente sabe pelo preconceito e daí, não, tá tudo certo aqui, a gente não precisa de ajuda, então a gente partiu para o lado da alimentação, né. O lado da alimentação, a gente pensou, bom, vamos, já que a gente não pode, a nossa presença e ajudar nos abrigos, a gente vai fazer alimento e vamos mandar para os abrigos. E daí lá vai outra batalha. Primeiro momento a gente fez o quê? A gente entrou em contato com vários terreiros do município para pedir doação de alimentos, né? Porque a gente sabe que muitos dos nossos terreiros do município têm o ato de sacralização de animais, né? Que são utilizados nas obrigações e porventura às vezes o consumo não vai todo numa obrigação e ficam guardados para momentos posteriores. A gente teve auxílio de 2 terreiros. Tá? De 2 terreiros, um com doação de carnes, né, frangos, carne de cabrito, para a gente poder fazer o preparo das marmitas, e um outro terreiro que não tinha mais essa questão de armazenamento de carnes, nos doaram as viandas, né, os recipientes. 2 terreiros nos ajudaram, tá? Na primeira semana. E daí o que a gente fez? A gente começou a pedir doação para os nossos filhos, para a nossa comunidade, e começou nas nossas redes sociais a divulgar a solicitação de doação de itens, né, para preparar alimentos, para que a gente pudesse preparar marmitas para enviar para os abrigos.
Aí a gente bate na segunda barreira. Que a gente chegou nos abrigos, por incrível que pareça, todos os abrigos tinham alimentação. Né? Todos os abrigos estavam supridos de alimentação para toda aquela gente, né, que estava desabrigada aqui em Bento Gonçalves. Então, a gente compreendeu o quê? Duas coisas. Primeiro, que o nosso município tinha sido severamente atingido pelos deslizamentos, porém, a gente percebeu que a maioria dessas pessoas que tiveram as suas casas atingidas pelo deslizamento eram pessoas que tinham casa na cidade. Exatamente. Tá? Tinham casas na cidade, então aquela casa era casa do interior, de passar final de semana, né? Então, a gente foi, num terceiro momento, terceira tentativa, procurar aonde estavam distribuindo alimentos para as equipes de ajuda que estavam trabalhando para tirar, né, a terra, para desterrar pessoas, enfim, toda aquela loucura triste demais. E a gente chegou a alguns grupos particulares que aceitaram de muito bom grado a nossa alimentação, e a gente chegou ao Corpo de Bombeiros, que num primeiro momento, o Corpo de Bombeiros, naquele momento, como orientador da equipe de resgate, né? Num primeiro momento aceitou, porque me falaram, olha, vai até os bombeiros, leve lá, que lá eles estão distribuindo para as equipes de resgate. Aceitaram, e daí depois disseram que no próximo dia não precisava mais levar, porque eles já tinham suprimento. Não sei se porque talvez a gente chegou lá e desceu de 2 carros, todos vestidos de branco, giga no pescoço, pano de cabeça, trajados com a roupa da nossa religião, porque afinal de contas nós estávamos dentro do terreiro, e dentro do terreiro a gente usa essas roupas, e era dentro da cozinha da terreira que nós estávamos fazendo a alimentação, e eu acho que talvez não tenha sido bem aceito. Terceiro impasse. Aí disseram, vai ali no IFES, né, no ginásio do IFES, que ali tem toda uma equipe que está organizando, aqui a gente não precisa mais para as equipes, vai lá que eles estão distribuindo para alojamentos de outros municípios. Vamos lá. Vai lá, conversa. O fulano não tá aqui, o Beltrano não tá aqui. Paramentados como nós estávamos, né? Tentando ajudar, embaixo de chuva. Conversa com o fulano, com o Beltrano, manda mensagem pro ciclano. Tá. Seu ciclano, eu sou Anaí, né? Sou do Centro de Umbanda Oxum Beira-Mar. A gente está fazendo viandas, já fizemos para enviar para as equipes de apoio de resgate e nos orientar a procurá-lo, porque essa equipe estaria entregando para os outros municípios para os abrigos que então não tinham alimentação. Pois é, mas sabe que a gente não está precisando, a gente está com 4, 5 restaurantes que estão fazendo essa... bom, então tá. Então já na 4ª vez que estão negando a ajuda do terreiro, então eu me enlouqueci. Eu entrei em contato com a presidente do Conselho Municipal de Matriz Africana e disse, olha, dona fulana, na época era a mãe Neca, olha mãe, a senhora trabalha, né, na secretaria, a senhora é membro do conselho, está acontecendo isso, isso e isso. Mandei os prints da conversa do senhor empresário que estava à frente do grupo e disse assim, nós estamos sofrendo preconceito religioso para poder ajudar quem está precisando. Se isso continuar, eu vou para a imprensa e vou processar tanto a empresa, a pessoa, e sim vou entrar com um processo, né, judicial por preconceito, né? Não tem cabimento um estado inteiro embaixo da água, com gente desabrigada, sem casa, sem comida, e eles estarem negando aceitar comida de um terreiro. Pessoas desestabilizadas, né? E é justamente isso, de novo, né? Aquela questão, a possibilidade do espaço para manifestação, né? Para participação comunitária, né? A gente está falando de novo, outras religiões, né? E aí os povos de matriz africana. Aí a gente percebe e faz análise do tipo de barreira
que vocês enfrentam. Imagina. Se isso iria acontecer, né? Não iria, se fosse, eu volto a dizer, eu não julgo, né, Deise? Eu não julgo, eu não tenho preconceito nenhum contra outra religião, mas eu preciso citar nomes, porque senão as pessoas não entendem. Se fosse um padre oferecer comida, eles iam aceitar. Se fosse um pastor levar comida, eles iam aceitar. Exato, exatamente. Então, 4 vezes consecutivas, em menos de 2 semanas, tu ter negação de aceitar a alimentação para quem está precisando, porque vem de um terreiro. No momento, assim, de caos, sabendo que tinha gente que poderia estar passando fome naquele momento e eles poderiam estar levando essa comida. Por fim, daí a mãe Neca conseguiu contato, né? E essa pessoa, por fim, me retornou e disse que sim, a nossa alimentação seria bem-vinda. E daí depois me adicionou no grupo de contato lá do WhatsApp. Realmente tinham ali gestores de 4 ou 5 restaurantes, né? E só nós de terreiro lá metido no meio. Sim, a gente passou ali até o final das ações aqui do município, fazendo alimentação e enviando para a equipe do IFES para entregar, né? Daí em outras regiões, ou até mesmo para a equipe do IFES lá que estava, né? Enfim, eram nós e mais esses 5 restaurantes fazendo alimentação para poder encaminhar. Mas não contentes, daí o que a gente fez? A gente achou, não, então, né, já que a gente está tendo essa dificuldade de abrangência, a gente começou a arrecadar coberta, roupa, itens não perecíveis, itens de higiene, e a gente começou a arrecadar na nossa comunidade e nosso terreiro virou um centro de recolhimento de doações, de donativos. A primeira carga que a gente fez, a gente colocou todas as doações que a gente tinha conseguido, inclusive a gente até conseguiu organizar com a equipe que estava organizando no IFES, que aí a gente teve um apoio muito grande do pessoal da equipe, dos funcionários do IFES, né, que não era daí a equipe só a equipe voluntária, os funcionários do IFES se compadeceram, né, da nossa ação e eles começaram a liberar, né, a alimentação para a gente preparar as marmitas. Aí a gente conseguiu ficar mais tranquilo na preparação das marmitas e eles também, nas 2 vezes que a gente fez carga, eles conseguiram separar materiais para que a gente levasse para lá. Que bacana. Então, que a gente fez 2 cargas. Então, a primeira carga a gente levou com doações que estavam no centro de recebimento do IFES, com liberação da equipe do IFES, que inclusive um amigo muito querido, que a gente fez lá, o Márcio, e ajudou a gente nesse contato, né, com a equipe de apoio, e conseguiu, né, liberar essas doações para que a gente pudesse preparar os alimentos das marmitas e também para que a gente pudesse levar ali para a região da Grande Porto Alegre, que a gente foi Gravataí, né? Foi Gravataí? Canoas. Para a cidade de Canoas. O que aconteceu? Muito atingida. Então, ali em Canoas, um outro centro religioso estava fazendo essa ação que aqui a gente estava fazendo de marmitas, eles estavam fazendo lá. É que lá, né, era assim... Outra abertura, né? Outra realidade, porque se aqui nos diziam que não precisava, que, né, que estava tudo certo, sob controle... Lá eles estavam entregando mais de 900 marmitas almoço, 900 janta e faltando. Tá? Então o que a gente fez? A gente entrou em contato com o centro de distribuição de Garibaldi, aonde eles estavam divulgando que tinha muita doação chegando e pouca gente indo retirar. Então a gente conversou com a organização do centro de recebimento de Garibaldi e dissemos, nós conseguimos, um filho da nossa casa trabalha em uma empresa que tem caminhão, eles cederam o caminhão e o combustível e o trabalho do nosso filho como funcionário, e a gente foi até o centro de distribuição com as doações que a gente tinha arrecadado aqui em Bento, da comunidade, e arrecadamos lá, enchemos o caminhão com 70 toneladas de mantimentos para a primeira carga para Canoas e deixamos o terreiro lá em Canoas para que eles pudessem distribuir. Então a gente chegou lá com coberta, com travesseiro, com sabonete, com papel higiênico, com roupa, com meia, com calçado, com água, que não tinha água, gente, com comida, para eles poderem tanto auxiliar quem estava em abrigos, né?
para levando a alimentação pronta, quanto eles pudessem auxiliar quem estava em casa, de parentes, vizinhos, acolhidos, porque às vezes tinha em uma casa, que era de uma família de 3, 4 pessoas, tinha 20. Então, cobertores, roupas, toalhas, todos esses utensílios básicos de sobrevivência, a gente conseguiu levar uma carga. Com o auxílio da equipe de Garibaldi, com o auxílio da nossa comunidade, a gente conseguiu fazer a primeira carga. Inclusive, com a equipe de Garibaldi, só liberou a nossa carga com escolta da Polícia Federal, né, PRF, porque realmente ela disse: vocês não têm noção de para onde vocês estão indo e eu não vou deixar vocês ir sozinhos. Ou para vocês tirarem, levarem a carga daqui, vocês só saem daqui com a PRF. A gente pensa: nossa, né? Não, que loucura, não é tudo isso. Nossa, Daisy, que tristeza. Foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Eu nunca achei que eu fosse ver com os meus olhos presencialmente uma coisa daquelas. Foi a coisa mais triste que eu já presenciei na minha vida. Na Grande Porto Alegre, na BR, as pessoas acampadas, famílias inteiras, e as pessoas literalmente só esperando o caminhão parar para poder ver se cai alguma coisa ou puxar alguma coisa de cima. Tá louco, foi horrível, foi a pior cena que eu vi na minha vida, e a Polícia Federal justamente estava junto para evitar esses saques, porque sabia que tinha um lugar direcionado para que isso chegasse e fosse bem conduzido, né? Não que aquelas pessoas que estivessem ali não precisassem, mas né? Infelizmente estava acontecendo até de pessoas que, né, saqueando com armas, né? Infelizmente. E a cena, assim, passando pela BR, passando pela estrada, olhar para os lados, assim, cidades inteiras embaixo d'água, animais de estimação boiando, veículos, enfim. Foi muito triste, com muito sacrifício. A gente conseguiu, graças à escolta da PRF, a gente conseguiu chegar num tempo hábil, porque o trânsito era gigantesco, né? Era praticamente impossível de passar naquele horário do dia. A gente conseguiu chegar até o terreiro, a Polícia Federal nos escoltou até a porta do terreiro, esperou a gente descarregar, e foi uma ação muito linda. Chegamos lá, tinha toda uma família do terreiro esperando para ajudar a descarregar, eles bateram palma, assim, ficaram extremamente emocionados, porque eles sabiam que o quanto aquelas famílias vizinhas deles estavam precisando e eles não tinham mais condições de onde tirar. E a gente fez a nossa entrega, voltamos para casa, a gente estava... chegando quase aqui em Bento, o Pai de Santo e a organização de lá disse que tinha criado uma fila de uma quadra na frente do terreiro, porque as pessoas da vizinhança viram um caminhão chegando e sabiam que ele tinha mantimentos para doação. E as pessoas começaram a se aglomerar na frente do terreiro, porque eles precisavam de água, precisavam de coberta, precisavam de comida. E a quadra inteira ficou com pessoas aglomeradas na frente do terreiro, esperando por doação. E a gente, depois de saber disso, eu disse: eu não posso, a gente não pode parar, tem mais gente precisando. Então a gente continuou fazendo a arrecadação, e daí nesse caso sim, eu conversei com o funcionário do IFES que estava à frente do estoque, né, de onde eles estavam guardando os mantimentos. Eu disse: olha, Márcio, eu fui para Canoas, eu levei uma carga de 70 toneladas e acabou em uma semana, sabe? Foi assim, uma limpa. A gente não chegou em Bento Gonçalves, já tinha gente lá na fila esperando, sem nem ser anunciado. A gente só passou nas ruas, eles viram, eles foram atrás. Tem condições de esse centro de recebimento liberar uma carga para a gente levar para Canoas, para pelo menos mais uma semana de manutenção dessa rede de apoio. E ele liberou algumas cargas, aí a gente conseguiu levar carnes, porque tinha diminuído a quantidade de alimentação que estava sendo feito, porque eles estavam recebendo doações também para fazer as alimentações, os restaurantes, nossa, né, que nós estávamos produzindo, a gente estava conseguindo pegar das doações para produzir, tanto os restaurantes quanto nós. Então tinha bastante carne, salsichão, coisas que tinham chegado de doação, e ele conseguiu doar uma grande quantidade, né, de água, de carne, de itens perecíveis como
legume, ovos. Que é importante dar o escoamento também, Exato, né? para não... não estava mais tendo tanta saída de comida sendo feita. Então, Sim. como os itens não perecíveis não poderiam ficar muito tempo guardados, e a gente sabia que lá eles estavam produzindo ainda muitas marmitas, ele conseguiu liberar. Então, a gente levou mais uma carga, não tão grande quanto a primeira, de água e alimentos para a produção das marmitas. Como a gente já tinha feito uma carga de Garibaldi com itens não perecíveis, como roupas, cobertas e afins, a gente priorizou então a alimentação, porque pelo menos que esse povo pudesse ter comida, né? Sim. E daí, só que daí o que a gente ia fazer? A gente não tinha escolta da PRF, porque era uma ação particular. A gente foi com a cara e com a coragem às 3 horas da manhã e atravessamos a BR de madrugada, aonde normalmente o pessoal que estava fazendo saque não estavam, né? E a gente conseguiu chegar com mais uma carga para mais uma semana de alimentação. Ali eu não consegui contabilizar, mas eu acredito que tenha sido em torno de 300, 400 quilos de comida, né? Com carne, com água, com azeite, com tempero, com alguns legumes, frutas, né? Leite, fralda, produto de higiene para criança, que são coisas que vão muito rápido, e com doação da comunidade que apoiou o terreiro, dos nossos filhos, né? Comunidade, eu digo assim, comunidade simpatizante, né? Os nossos filhos e o apoio do pessoal que estava recebendo no IFES, a gente conseguiu fazer mais uma carga. A gente foi na cara e na coragem, né? Às 3 horas da manhã, a gente saiu com o mesmo caminhão, né? Deu tudo caminhão. Certo. Deu tudo certo nesse, né? Deu tudo certo, sim. Inclusive, tava tudo errado, inclusive, né? Eu não sei se eu posso citar o nome da empresa que disponibilizou o caminhão. Pode. Foi a Superaço, a empresa que o meu filho trabalha, disponibilizou o caminhão com combustível para que a gente pudesse fazer essas 2 cargas, né? E também a gente recebeu fora, né, as contribuições que a gente conseguiu no IFES através do Márcio, funcionário do IFES, e em Garibaldi. A gente também teve auxílio para a produção das viandas do mercado Caetá. Que legal. A gente chegava, foi a própria equipe do IFES que nos orientou, vai até o Caetá, fala com o gerente, diz que vocês estão fazendo marmitas, que eles estão contribuindo com itens não perecíveis. Então lá a gente conseguiu tempero, cebola, tomate, carnes, e inclusive no Dia das Mães, né, que teve o Dia das Mães nesse meio desse tumulto, eles conseguiram doar pra gente bombons, que a gente fez um cartãozinho para entregar nos abrigos e para poder pelo menos preparar. A gente preparou naquele dia um frango assado com uma maionese que eles doaram, o frango, e doaram os bombons para a gente dar um mimo para as mãezinhas que estavam, né, naquele dia, às vezes não podendo comemorar, mas pelo menos estavam com vida, né? Claro. Então, sim, existe pessoas que a gente pode dizer assim, tem esperança no mundo, mas em contrapartida a gente se impactou com muita, muita, muita indiferença, sabe? E principalmente pela parte do preconceito, em 4 tentativas no município de tentar doar alimento e receber a negativa de que não precisava, porque a gente percebeu que as pessoas falavam isso porque era no terreiro. Tem que ter reconhecimento, né, Ana? E tem que ter reconhecimento da cultura dos povos de matriz africana de uma vez estabelecida, né? E eu vou te dizer... Acho que isso não pode mais ser aceitável, isso não pode mais acontecer. E eu vou te dizer assim, Daisy, que até qualquer um que queira procurar, né, nas nossas redes sociais tem várias postagens e anúncios pedindo doações, né? E fotos ou alguns vídeos de registro das doações recebidas e das comidas sendo feitas. Por quê? A gente tinha pessoas de empresas e mercados apoiando, então a gente sabe que nesse momento tem pessoas que usam da má fé também para pegar, né, a doação, e aconteceu muito, pegar a doação e fazer outras finalidades. Então a gente também sofreu o preconceito de que a gente estava divulgando as nossas ações como um mérito de merchandising, de promoção, né, de mostrar algo, e na verdade não foi isso. Então as únicas, vamos ver que as únicas postagens que tem é referente a doações recebidas, e as alimentações feitas, não tem nada que promova, né,
algo em meu nome, ou em nome de Pai Everton, ou em nome do nosso centro. Bem pelo contrário, tudo que a gente fez foi com o coração, e tudo que foi mostrado foi para comprovar às pessoas que doaram, sejam da comunidade ou sejam empresas, que realmente estava sendo direcionado. Exato. Né? Que chegou a doação, né? Mas infelizmente até isso, né? Com certeza. É importante ter, na verdade, ter o retorno, né? Tu conseguir verificar, assim, não, isso está acontecendo, eles receberam esse apoio, eles estão repassando o apoio. É importante, faz parte da comunicação, né? É uma pena que tenha acontecido isso também, né? Infelizmente, mas é aquilo que eu disse no meio da nossa entrevista, Daisy, eu não desisto pelas dificuldades. Sim, pelo contrário, sabe? Essas dificuldades acabam me dando mais força para que isso não venha acontecer novamente, sabe? Continuar batalhando e mostrando o nosso valor, o valor da nossa cultura, o valor da força da nossa comunidade, para que, quem sabe, daqui, meus filhos de 6 e 8 anos, quem sabe quando eles estiverem adultos, quando eles forem sacerdotes do terreiro, eles não passem por tanto preconceito e por tanta desigualdade quanto eu e o pai dele passamos. Isso, exatamente. Eu acho que é um trabalho contínuo, né? Milenar já, né? Que vem ali, né? Tem ancestralidades, né? Trabalhando há muito tempo para que esses preconceitos sejam banidos, né? E eu pensei muito em conversar contigo justamente sobre essa temática, justamente por esses vários aspectos, né? Primeiro, a dificuldade que vocês tiveram de ajudar, né? Oferecendo ajuda, e por outro lado, mostrar a capacidade de articulação. Porque mesmo assim, né, com todos esses problemas, essas barreiras, vocês construíram uma rede de apoio, né? Impulsionaram uma rede de apoio, não sozinhos, vocês estavam com outras pessoas, né? E é isso, sabe? E aí eu vi o nome do Instituto Federal, né? Que é um espaço super importante aqui em Bento, né? Fomos muito bem acolhidos no Instituto, inclusive... O Instituto é um local onde tem também a questão do NEAB, né? Onde é um movimento cultural interno e onde a gente também tem uma receptividade muito boa para executar as nossas ações de contrapartidas, para executar as nossas ações dos projetos. É um local onde a gente tem um acesso muito... claro, um acesso muito aberto, né, a toda a equipe, que nos recebe muito bem e disponibiliza espaço, né, para que a gente possa executar as nossas atividades culturais. E daí fora, né, a questão aí da grande atuação deles como cedência de espaço naquele momento, né, e a equipe maravilhosa, né, que tem lá, e pode também acreditar no nosso trabalho e acreditar que realmente, porque, né, as cargas que a gente fez, se for somar, né, somatizar a quantidade de coisa que a gente conseguiu arrecadar, fosse pensar em fazer algo de mau grado, em desvio, né, financeiro, seria um valor exorbitante, né, mas pelo contrário, nós tiramos dinheiro do nosso bolso para combustível, para diariamente entregar as viandas nos pontos de entrega, para ir buscar, né? Eu tive auxílio de um vale combustível de doação no penúltimo dia de ajuda. Todos os outros dias o combustível eu tirei do meu bolso. E foi pior ainda quando o centro de distribuição foi para Fenavinho, porque daí era mais longe, era do outro lado da cidade. Então todos os dias nós íamos 2 vezes ao dia para entregar as viandas, para pegar doações, para poder preparar as viandas do outro dia. Muitas vezes faltou itens como gás, né? Imagina, preparando 200, 300 viandas por dia. O gás saiu do nosso bolso também, a comunidade, nossos filhos ajudaram a manutenção do gás. Fora, né, que daí não vamos falar em questões de espaço, água, luz, e inclusive um detalhe, tá? Na primeira semana, onde a gente estava batendo nas portas pedindo para poder ajudar, nós não sofremos deslizamento graças, né, aos pais, mas a nossa terreira tem infiltração. E nós passamos 2 dias cozinhando com água na canela. A nossa cozinha é a nossa terreira alagada, porque a nossa terreira e a cozinha da terreira é o primeiro andar da nossa casa. E atrás tem um morro que, inclusive, eu tenho pânico toda vez que chove, depois porque deslizou a
300 metros da nossa casa antes e mais 300 depois. Então a nossa casa, o terreiro, ele ficou ilhado. Olha, porque não tinha por onde sair e passar, né? E então eu tenho um pavor daquele barranco que tem atrás da nossa casa depois desses deslizamentos, mas graças aos quais não aconteceu. Só que a gente tem infiltração no terreiro e a gente passou 2 dias trabalhando, cozinhando com água até a canela. Sabe? Resiliência, né? E daí eu vou te dizer assim, isso é uma coisa que eu tô te contando agora, e lembrando que, né, esse convite veio da parte do Museu da Daisy, nunca foi uma vontade minha falar sobre esse assunto e nem buscar mídia sobre esse assunto. Mas eu tô te falando esse quesito da infiltração, infiltração, porque a gente sempre pensa que sempre tem alguém que tá precisando mais, que tá numa situação pior, né? E aquela infiltração para nós não era nada enquanto tinha gente passando fome, enquanto tinha gente que perdeu a casa inteira, sabe? E a gente fez questão de fazer, inclusive, depois se tu quiser, para ter o conhecimento, ou se tu quiser juntar ao material que tu vai divulgar, a gente tem alguns registros dos momentos, né, que a gente fez as cargas, da entrega lá no terreiro, o que a gente conseguiu arrecadar, como ficou o terreiro com as doações como um centro de recebimento, as viandas que foram feitas diariamente. Isso tudo é um registro que eu guardo com muito carinho, não só para lembrarmos do que a gente passou e a gente valorizar a dádiva da vida, né? Mas também, de certa forma, talvez infelizmente por precaução, né? Porque a gente sabe que quem apontou enquanto estava fazendo pode vir a apontar de novo, né? E eu acho que é uma coisa importante até para as pessoas começarem a refletir, porque são situações que infelizmente vão se repetir, né? Esse é um cenário assustador, mas que a gente precisa começar a debater, né? Então, eu acho que infelizmente, assim, a gente não quer que aconteça de novo, né? Não é esse o ponto, né? Mas a gente precisa se preparar para esse tipo de situação. E uma coisa que a gente aprendeu muito, eu acho que tomara que as pessoas aqui também tenham aprendido, né? Que a gente vai precisar de auxílios, que a gente vai precisar receber ajuda, saber receber ajuda, né? E criar alternativas para esses. Então, assim, tomara que a gente não viva isso. Tomara que não tão cedo. Não tão cedo, né? Mas que as coisas tenham tido algum impacto no sentido de aprendizagem, sabe? Aprendizagem de contato, de relação humana. Ai, Daisy, eu não quero ser, sabe? Mas eu acho que o ser humano é tão vazio às vezes, sabe? O ser humano é tão intimista de olhar só pra si. Esquece, né? Das experiências. Porque assim, ó, não tem noção do descabimento, né? De um estado inteiro estar em estado de calamidade, gente passando fome, sem casa, sem... Está negando uma comida porque é de um centro religioso. Isso pra mim foi o cúmulo. Foi o fim do ser humano, assim, ó, ser o fim do fim de só pensar na sua opinião, de pensar no seu umbigo. Isso não pode acontecer. Não pode, porque daí uma pessoa que está à frente de uma ação, né? Como é que ela pode impor a opinião dela em negar uma ajuda, sendo que talvez essa comida que essa pessoa negou pode ter sido falta para alguém. Exatamente. Alguém pode ter dormido com fome. Exatamente. Sabe? Então eu quero ter esperança. Eu quero ter esperança. Que sim, alguma porcentagem da população tenha aprendido algo, tenha levado de exemplo a situação de vulnerabilidade que a gente se encontra, né? Porque ninguém está livre, né, de precisar e de acontecer algo. Mas eu acho que a principal lição que a gente precisa levar, talvez desse meu relato, seja do quanto o nosso município precisa amadurecer em relação à igualdade. É verdade. Claro que eu tenho certeza que isso não é padrão, não é todo mundo que pensa assim, que grande maioria das pessoas que estão em posição aí de direcionamento, né, nas secretarias, talvez não pensem assim. Só que às vezes responsabilidades são dadas a pessoas que colocam a sua opinião à frente dos direitos humanos. É verdade. Então, o nosso município precisa muito amadurecer em relação à desigualdade, porque ela é vivida, sim, diariamente, e só quem passa sabe como passa. Exatamente.
Eu espero, assim, de fato, assim, que a gente consiga fortalecer. Eu tenho ainda, né, essa linha, assim, de pensar que um dia as políticas públicas vão ser políticas públicas de verdade, né? A gente acredita, senão a gente não estaria investindo, né? Exatamente. Enfim, né, muito rico o teu relato, Anaí, importantíssimo, né, a gente ter conhecimento dessas redes de solidariedade, né, que a gente constrói. E aí eu queria te dar o espaço que tu tinha me pedido para falar sobre o Setembro Amarelo. Eu acho que depois a gente pode ir finalizando. Certo. Também. Então, na verdade, é só realmente um pequeno momento de pensamento, de conscientização, tá, Daisy? Que eu, há algum tempo, venho abraçando a causa do Setembro Amarelo, tá? Já é uma missão diária para mim, não é só Setembro Amarelo, né? Sim. São todos os meses e todos os dias do ano que nós trabalhamos com acolhimento e conscientização. Mas esse ano eu resolvi externar algo que talvez seja importante para as pessoas se conscientizarem, principalmente para aquelas pessoas que estão passando pela dificuldade poderem entender que tem saída. Por que Setembro Amarelo é importante para mim? Porque eu sou uma sobrevivente, sabe? Porque eu sobrevivi a uma depressão, eu sobrevivi à ansiedade, à síndrome do pânico, eu sobrevivi a tentativas inúmeras de suicídio, sabe? E eu acho que trazendo esse relato simples, talvez doloroso, impactante, seja importante para quem estiver assistindo ou ouvindo, que sim, a vida tem valor, que tudo tem saída e que não se está sozinho. Só tenha uma atenção, procurar nos locais certos, né, nas comunidades, talvez no centro espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, no conselho do padre, do pastor, mas alguém há de te dar uma mão. Não desista da sua vida. É tão grande o índice de suicídio no nosso país que atualmente, pelas pesquisas, 38 pessoas se suicidam por dia. Isso é demais. Tivemos recentemente os casos da FURG, né, 2 estudantes, né, em períodos curtos de tempo, infelizmente tiraram a própria vida, né, e é um cenário cada vez, na verdade, assim, os números de suicídios só crescem. Isso, e falar sobre isso ainda é um tabu. É um tabu. Né? E a gente precisa superar. Né? Exatamente. Eu acho que falar sobre isso abertamente é preciso, porque a gente precisa aceitar que essa dor existe. A minha dor pode não ser igual à tua, mas é minha e me dói, e a tua dói em ti. Cada um sabe o que sente na sua intimidade. E ninguém é capaz ou tem o poder de julgar a dor do outro. O que nós devemos, sim, é olhar ao lado e prestar atenção nos sinais. Exatamente. Às vezes, tem um sinal muito singelo. É um sinal muito singelo de uma pessoa ali que era mais extrovertida, vai ficar mais retraída. Ela vai começar a parar de sair, vai começar a parar de postar nas redes sociais, ela vai começar a parar de sorrir, ela vai começar a parar de querer estar em situações de convívio comunitário. São sinais pequenos, mas que a gente precisa dar atenção. E isso vale muito, principalmente para os nossos jovens, que hoje em dia a maioria não tem uma estrutura familiar, não tem uma orientação básica, e aí se vê em condições de apuro e acha que ceifar a sua vida vai resolver os seus problemas. Exato. Né? Então, esse ano eu resolvi vir falar abertamente sobre a importância de Setembro Amarelo, porque sim, Setembro Amarelo, ele precisa existir, obviamente, não só em setembro, em todos os meses do ano. Exato. A conscientização, o acolhimento precisa existir. Eu fui uma pessoa que necessitei desse acolhimento. Eu fui uma pessoa que passei pela dor da depressão e pela tentativa do suicídio. E é muito impactante chegar a Setembro Amarelo e ver a quantidade de relatos que só em setembro aparecem, né? São divulgados, e saber que o ano inteiro tem gente sofrendo, escondido, amargurado e querendo acabar com a sua própria vida e sem ter um mínimo de atenção. Então, acho que a melhoria de atenção da rede de saúde pública em relação às doenças mentais também precisa ter uma abrangência maior, precisa ter um entendimento maior
um espaço maior de comunicação para a própria pessoa que está adoecida ter mais espaço de procura, sem tanta burocracia, porque de um dia para a noite, sem uma oportunidade de uma conversa, de uma orientação, tudo pode acabar. Então, sim, Setembro Amarelo é importante, não só num mês do ano, mas em todos os meses devemos nos conscientizar e acolher a quem precisa. E fica um pedido para a rede pública de saúde para que talvez repense as possibilidades de atendimento para a saúde mental, porque às vezes a burocracia impede que uma pessoa seja atendida antes de cometer um grande erro, que é acabar com a sua vida. Exato, a questão da saúde mental, ela é outro ponto que faz parte de diversas áreas, Exato. né? E que precisa ser levado a sério também, né? Então, que a gente consiga construir espaços de escuta, né? Que a gente consiga buscar um acolhimento. Eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço o espaço. A gente teve um papo aqui amplo sobre vários assuntos, assim, e é sempre um aprendizado. Eu queria te parabenizar o centro de vocês, parabenizar pelas ações e também, através da tua pessoa, mais parabenizar todos os povos de terreiro, todos os centros também aqui de Bento, né? E que vocês se fortaleçam e que as coisas, elas, no âmbito das políticas públicas de cultura, que falando diretamente da cultura, que isso se fortaleça, sabe? Que a gente consiga construir caminhos juntos, tá? Que assim seja. E que a gente tem que se colocar nesse espaço que é o de aprendizagem, sabe? A gente precisa aprender com vocês e, de novo, né? Obrigada por ter aceitado. Eu sei que o tempo de vocês está super corrido e eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente, assim, aprendeu muito e que a gente continue construindo atividades juntos. Então, Daisy, eu que agradeço, tá? O espaço, a oportunidade, o acolhimento e o carinho que você e o museu têm tido conosco nesses últimos tempos. É de extrema importância esse espaço de fala pra gente e saber que dentro do campo cultural, né, dentro da organização estrutural do nosso município tem pessoas como você, que tem a mente aberta, né, para entender e aprender sobre o desconhecido, oportunizando que a gente possa vir trazer o conhecimento desmistificado à nossa comunidade através de um espaço tão importante no município que é o Museu do Imigrante. E quem sabe mais futuramente a gente não conquiste dentro do espaço do Museu do Imigrante um espacinho para a comunidade indígena, um espacinho para a comunidade de matriz africana, né? Quem sabe esse local de escuta, ele, com essas pequenas ações, ele possa vir a ser um local de acolhimento realmente cultural na sua plenitude. Tá? Muito obrigada. E sabe que precisar, dentro do possível, a gente se desdobra para estar aqui com vocês, até mesmo porque nos oportunizam também poder concluir as nossas contrapartidas sobre os nossos projetos culturais, as quais a gente tem tanta dificuldade de acesso na rede pública de ensino. Então, ter um espaço cultural aberto para poder nos acolher e executar as nossas atividades é extremamente gratificante. Que as portas se abram cada vez mais, Ana. Axé, sim. Muito obrigada. Axé. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio do podcast Porão do Museu. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.